eu sou a Luísa Marques. Eu sou a Adri Marques, nós não somos parentes. E esse é o nosso Comunicast. Pessoal, hoje estamos aqui com a querida Melina Fontoura. Ela que é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista de São Paulo. E destacando um pouquinho da carreira dela, ela trabalhou na W. McCann, do nosso querido Washington Oliveto, que nos deixou esse mês, na Gut, na Talent Marcel, e agora está atuando na Galeria Agency de São Paulo. Bom, para vocês terem ideia, como ela passou pela selva do sucesso, ela tem 9 Leões de Cannes, 1 Grand Prix, 5 Leões de Prata e 3 de Bronze. Melina, muito obrigada pela sua presença aqui na Unisantos. Estamos muito felizes em recebê-la. Ai, obrigada a vocês. Adorei a introdução, estava preparada. Amei e muito feliz de participar do Comunicast e que seja o primeiro de muitos. Bom, falando um pouquinho sobre o início da sua carreira e a sua formação, o que motivou você a escolher o curso de Publicidade e Propaganda? Eu acho que o que me motivou foi essa vontade de fazer mais arte, assim. Eu sempre fui uma criança muito criativa, brincava muito sozinha, desenhava muito sozinha e ia muito melhor nas aulas de artes do que de matemática. Então, quando chegou a hora assim, de decidir, eu optei por publicidade porque eu achei que era onde eu ia poder usar mais isso e trazer algum retorno, né? Então, a escolha foi meio essa, mas depois eu me apaixonei pela área. Para além da direção de arte, acho que redação é algo que eu gosto muito. Tudo que envolve criação me interessa muito, então acho que foi a escolha certa para mim. E nesse caminho, quais foram os desafios que você encontrou na sua carreira? Os desafios principais, no caso. Teve muitos, mas eu acho que no começo, assim, eu nunca tinha tido contato com ninguém da minha família publicitário, não conhecia ninguém, então acho que furar essa bolha e entrar nas agências foi a primeira dificuldade que eu enfrentei. Então, quando eu comecei, eu não trabalhava em agência, eu comecei fazendo ilustração para material didático infantil, então não tinha nada a ver com o que eu estudava, mas de certa forma até tinha, né? Porque eu precisava usar criação, direção de arte para fazer as matérias parecerem mais interessantes. E até hoje é um pouco disso que eu faço também, né? Eu tento pegar uma coisa que não é muito, talvez não muito interessante, não muito fácil de vender e tento traduzir isso de uma forma criativa. Então, acho que o maior desafio no começo foi entrar na área, encontrar um lugar legal. Então, passei por muitos lugares menos conhecidos do que as agências que vocês comentaram hoje. E depois eu acho que também teve uma dificuldade como mulher, assim. Acho que principalmente na área de criação, é uma área da propaganda um pouco machista ainda. Acho que, para minha época, muito menos do que já foi no passado. Mas, realmente, quando eu comecei, eu era a única mulher como assistente e, sei lá, uns 20, 30 diretores de arte bem mais velhos que eu. Então, acho que eu tive que me provar um pouco além do necessário. Acho que hoje eu vejo meninas que trabalham comigo e tenho o maior orgulho de poder abrir portas para outras mulheres. E acho que hoje em dia está um pouco melhor aí essa selva. Então, acho que esses foram os principais desafios assim, que eu tive que enfrentar. Bom, falar um pouquinho das suas experiências, né? Assim, na profissão da publicidade. Falei no começo que você trabalhou na W. McCann, né, do Washington Oliveto, infelizmente nos deixou esse mês. Uma grande perda para a nossa área, uma perda muito, muito grande mesmo. E, assim, você quer compartilhar algumas experiências que você teve dentro da agência? Qual a mais memorável para você, assim? Infelizmente, eu não cheguei a trabalhar com o Washington Oliveto, né? Porque quando eu trabalhei na McCann, ele já não estava mais trabalhando lá. Na verdade, eu fiz uma entrevista uma vez para entrar como estagiária lá, porque era meu sonho trabalhar. Não consegui, fiquei frustradíssima. Sempre foi um lugar que eu tive muita vontade. E aí, quando eu consegui trabalhar, o Washington já não atuava mais, já estava aposentado. Mas eu acho que o legado que ele deixou assim, é muito importante. Acho que é imensurável, assim. Foi o primeiro a conquistar muitas coisas, né? Muitos prêmios. E eu acho que foi o primeiro também a ditar um pouco a cara da propaganda no Brasil. Então,
na W, quando eu trabalhei, isso estava muito enraizado no DNA da agência, né? Então, mesmo ele não estando lá, as suas ideias e as suas virtudes estavam ali meio que nas paredes, literalmente, assim, da agência. Então, eu me lembro que a W sempre era um lugar que puxava por campanhas populares, assim, campanhas que fizessem os brasileiros se emocionarem de alguma forma. Então, eu acho que enquanto algumas outras agências têm uma tendência de fazer uma propaganda um pouco mais internacional ou querer ser um pouco mais cool, eu acho que o Washington trazia muito uma essência brasileira assim, para as campanhas, e isso é muito importante. Então, campanhas históricas como o Bombril, o primeiro sutiã da Valizer, coisas que ele fez, são para sempre, assim. Então, isso tudo se refletia muito no dia a dia com as pessoas que eu trabalhava na W, porque elas tinham tido esse contato com ele maior. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter trabalhado lá e poder ter contribuído um pouco para a história dele indiretamente, assim. Então, foi um período muito legal. E, assim, falando um pouquinho mais da função profissional, se você pudesse listar o que você considera essencial para um diretor de arte no ambiente de agência? Que tipo de competência ele tem que ter? Que tipo de olhos ele tem que enxergar o pessoal que ele está gerenciando ali e as artes que chegam até ele? Eu acho que o principal é a paciência. Eu acho que resiliência e paciência às vezes vale mais do que um bom Photoshop, assim, de vez em quando. Eu acho que todos os criativos, principalmente diretores de arte, são bem inquietos, assim, por natureza, né? Então, a gente quer criar, quer colocar no papel as nossas ideias. Quando a gente se empolga, a gente acaba atropelando um pouco as coisas. Então, acho que um bom criativo também é um criativo que sabe ter paciência, dar tempo para as coisas acontecerem, e bom relacionamento com as outras áreas, né? Porque a criação é um pouco rebelde, assim, em alguns posicionamentos, assim. Às vezes a gente acaba se apegando a alguma ideia ou algum layout, alguma coisa ali no dia a dia. Então, e as outras áreas acabam não gostando muito de trabalhar com a gente. Então, acho que um criativo paciente, um criativo que sabe se relacionar com todas as outras áreas, e que entende que o trabalho que a gente faz ali na agência, ele não é tão pessoal, né? Na verdade, a gente faz negócios, né? A gente é menos arte, eu acho, e um pouco mais é uma arte feita para um cliente, né? Então, é uma arte que precisa resolver. Então, eu acredito muito nessa visão mais integrada do diretor de arte, assim, mais integrado com o redator, mais integrado com o planejamento, com o atendimento. Então, se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu acho que paciência para fazer a sua ideia acontecer, convencer as outras pessoas a embarcarem na sua loucura. Acho que isso ajuda muito, assim, isso pode abrir muitas portas. A arte é um filho que a gente cria para o mundo, né? É um filho, a gente não pode apegar, mas também tem que direcionar. E a paciência é essencial para todos, né? Sim. E assim, você teve carreira em Portugal, esteve em Portugal também, algumas agências de lá, Sim. né? Como a Nave 16 e a High Interactive. Como foi a experiência num país que é tão culturalmente diferente da gente, apesar da língua ser bem parecida? Eu era bem, bem mais nova, né? Quando eu fui pra lá e trabalhei, então tinha pouca experiência. Então, acho que eu fui vendo as diferenças depois que eu voltei, né? Então, fui comparando com a carreira que eu construí até depois de ter trabalhado lá. Mas foi muito legal, porque eu trabalhava... A Nave era uma agência muito focada em material de ponto de venda, que era uma experiência que eu não tinha tido aqui ainda. Então, assim, aprendi muita coisa sobre mobiliário de supermercado, entendi que isso era um mercado muito forte lá e que eu não tinha essa visibilidade aqui no Brasil, era algo que eu não olhava. E eu acho que para o mercado português isso fazia muito sentido, assim. Então, aprendi muito tecnicamente como fazer PDV, como montar gôndolas maravilhosas que nunca mais eu fiz aqui no Brasil. Então, acho que isso foi bom para minha trajetória, assim, ter acumulado essa experiência.
Mas culturalmente eu acho que é um mercado um pouco mais sério, assim. Eu sentia que aqui no Brasil a gente tinha mais espaço para fazer propaganda com humor, mais escrachado. E lá tinha um outro tom, assim, um tom um pouco mais tradicional, mas que também acho que era muito legal também. Acho que é um país que tem uma história incrível e que olha muito para o Brasil com bons olhos, assim. Então foi um mercado que eu gostei muito de trabalhar e acho que muito do que eles fazem lá e olham como referência, eles se espelham muito no Brasil. Então eu me sentia muito valorizada, assim, como profissional. Então é isso, assim, as principais diferenças. Muito incrível isso deles, né, olhar o Brasil desta forma. Como você aborda a criação de campanhas para diferentes marcas do mercado? Cada cliente tem o seu... Cada marca, né? Cada cliente tem o seu segmento no mercado, né? Hoje eu atendo o McDonald's, é o único cliente que eu atendo. Então, a minha cabeça fica focada em hambúrguer e nuggets, milkshake e todo mais. Mas eu já tive que trabalhar em outros lugares onde eu atendia vários segmentos ao mesmo tempo. Eu acho que é uma vantagem muito da nossa profissão, assim. Às vezes parece que a gente não precisa saber muito sobre uma coisa, mas pouco de várias coisas. Então, quando eu atendia vários clientes ao mesmo tempo, então tinha banco, refrigerante, telefonia, era muito legal, porque daí eu tinha conhecimento de áreas muito distintas. Então, expandia muito o pensamento criativo, você poder um dia estar fazendo uma campanha de Natal da Claro, no outro dia você tem que pensar em vender serviço de banco para o Santander. Então, acho que cada desafio tem a sua peculiaridade. Se eu tivesse que escolher, acho que eu prefiro criar para um segmento de cada vez, porque acho que a gente consegue se aprofundar mais, estudar mais e trazer ideias mais criativas. Mas também é divertido quando a gente consegue variar um pouco, né? E não ficar também muito encaixotado. Acho que uma hora talvez eu enjoe de criar para o McDonald's, mas por enquanto eu estou gostando de atender um cliente só e de um mercado focado, né? Que é de fast food. No meio desses desafios, eu acredito que você recebeu muitos feedbacks e nós gostaríamos de saber qual feedback que você valoriza mais entre seus clientes e também da sua equipe. Boa pergunta essa. Eu acho que da minha equipe eu gosto de receber o feedback de que alguma coisa que eu falei contribuiu para a criação deles ou o desenvolvimento da minha equipe, assim. Então, tem muitas vezes que os criativos da minha equipe vêm me apresentar alguma ideia e às vezes não está bem ali, mas aí juntos a gente consegue trabalhar e lapidar isso. Então, acho que quando a equipe traz esse sentimento de que a gente fez junto e de que foi bom trabalhar comigo, assim, eu acho que é quando eu me sinto melhor, assim, que eu acho que é muito um jeito de gerenciar e de direcionar criativos que eu acredito, assim. Então, esse para mim é o melhor feedback. E dos meus clientes, eu acho que o melhor feedback é quando eles falam que o concorrente elogiou. É isso que eu mais gosto, assim, porque a gente às vezes tem a impressão de que marcas rivais não se falam, mas no final todo mundo se conhece. Então, quando meu cliente fala, putz, aquela campanha que a gente fez, o cara do marketing do meu concorrente mandou uma mensagem, falou que viu. Então, eu acho isso muito, muito massa, assim, porque a gente vê que o trabalho que a gente está fazendo ali também de alguma forma mudou a vida ou a carreira de quem está do outro lado, né, como cliente. Então, acho que tem uma coisa muito legal quando você sabe que a campanha deu resultado, que rendeu dinheiro, mas quando aquela ideia criativa também foi algo que mexeu com o ser humano ali do outro lado e que teve alguma repercussão na carreira deles, eu acho que esse é o melhor feedback, porque no final a gente está trabalhando junto para o melhor resultado. Então, eu gosto muito quando eles têm ambições pessoais que são alcançadas por alguma campanha que eu criei, assim. Agora, na Galeria Agency, você trabalhando com McDonald's, né? Qual foi o maior desafio? O que está sendo mais desafiador para você nesse momento?
Eu acho que atender um cliente do tamanho do McDonald's é assustador, assim. Foi um desafio que eu aceitei. Antes eu atendi um cliente grande até, que era o Mercado Livre, que também é enorme, mas o McDonald's é globalmente, né, maior, assim. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assustada com... Eu não tinha noção, assim, ainda como que era a operação da galeria, né? E aí eu entendi que a galeria tem uma equipe enorme, é a única agência que atende o McDonald's no Brasil. Então, assim, tudo que vocês verem, desde do papelzinho que vem na bandeja, a lâmina de bandeja, até o filme que passa na TV, tudo sai da galeria. Eu falo que se tivesse chapa, a gente fritava hambúrguer lá mesmo, porque é uma operação gigante, tem muita gente, e não faço nada sozinha, né? Então, tem sido esse desafio de entender todas as pontas, porque realmente é uma operação muito complexa e grandiosa. Então, eu acho que o desafio maior é isso, é o tamanho. Mas é muito gratificante poder trabalhar com uma marca que está, assim, na nossa memória afetiva, né? Todo mundo tem alguma relação com o Mac. A maioria é boa, né? Algumas pessoas têm relação ruim, mas a maioria das pessoas guarda um pedaço muito carinhoso, né, do McDonald's e de memórias lá. E a gente entendeu que para o McDonald's isso é muito importante também, essa conexão com as pessoas. Então, a última campanha que a gente fez agora, a gente abraçou uma verdade muito forte dos nossos consumidores, né? Que a gente viu que as pessoas tinham muita história para contar sobre relacionamentos no Mac. Então, a gente olhava lá os comentários e no meio de um monte de gente reclamando que a batata estava murcha ou que o delivery não chegava, também tinham coisas legais. E as pessoas estavam escrevendo histórias de primeiro date no Mac ou que foram pedidas em casamento no McDonald's. E aí a gente resolveu abraçar isso e fazer uma campanha que premiou 6 casais para se casarem lá no Mac1000. Então, foi muito legal. A gente recebeu 800 histórias. Me emocionei assistindo as histórias e podendo escolher quem que ia ganhar o casamento. Assim, foi muito, muito, muito legal. Eu também me emocionei você contando, porque eu assisti alguns vídeos dos casais que foram sorteados, né? E, nossa, muito bonito. São muito fofos, cara. Teve muito. Foi uma campanha, assim, linda. De verdade. Parabéns. Obrigada. Oh, meu Deus. Obrigada mesmo. Bom, ainda no papel, né, de diretora de arte, com toda essa questão de inteligência artificial, evolução tecnológica, mudança de ideia, de sociedade, o que você acredita que vai vir a ser, ou já está sendo, a evolução do papel do diretor de arte? O que ele vai ter que trabalhar na cabeça dele para poder fazer boas campanhas daqui para frente? Eu acho que a inteligência artificial, acho que o maior benefício, o maior ganho da inteligência artificial para um diretor de arte é o tempo, né? Porque um layout, vocês sabem que dá muito trabalho, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela agiliza muito a nossa vida, né? Acho que é algo que a gente demoraria dias para fazer. E até para a gente conseguir executar, né, aquilo que está na cabeça, o AI hoje já acelera isso. Então, acho que isso é um ganho que o diretor tem, e saber administrar essa tecnologia, assim. Então, eu acho muito legal quando aparece uma coisa nova. No momento que eu tô aprendendo uma, já vem alguém me mostrar outra. Eu tô agora viciada em uma que junta as imagens, assim, no CREA, que junta tudo. Eu jogo as imagens lá, jogo uma imagem de referência, ele junta. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar com muita sabedoria. Acho que é muito bom para os clientes conseguirem visualizar o job, como ele vai sair. Porque antes a gente tinha que contar um pouco com a imaginação e com poder de abstração dos clientes. E hoje em dia, cara, a gente consegue levar quase que o projeto pronto para eles aprovarem. Então, acho que tudo isso são ferramentas muito valiosas que a gente tem que saber utilizar, assim. Então, eu admiro muito quando o diretor de arte chega já para trabalhar e já tá com todas as ferramentas no gatilho. Mas eu também acho que ainda tem muito espaço para a gente aprender e entender como usar isso da melhor forma. Eu tenho usado
direto, assim, no meu dia a dia, e acho que isso me economiza um tempo muito valioso, assim, para eu poder pensar em outras ideias e construir melhor outras narrativas e conseguir, pelo menos, desenrolar a parte ali visual de uma forma menos custosa do que antes. Bom, e agora falando um pouco sobre aquele momento que os ouvintes estão esperando, sobre as dicas para nós estudantes. Presta atenção, hein? Bom, quais conselhos você daria para nós, estudantes de publicidade e propaganda, que aspiram à carreira de diretor de arte? Vamos ver. Acho que tem várias coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou tentar ser mais direta, assim. Eu acho que uma dica master, assim, que sempre me falaram é absorver referências. Acho que se alimentar de propaganda, né? Se realmente vocês gostam disso, é isso que vocês querem fazer. Então, olhar muito para o que as marcas que vocês gostam tá fazendo e tentar entender o pensamento por trás, assim. Então, eu acho que é um exercício que eu faço até hoje, assim. Quando eu vejo uma campanha legal, eu fico tentando imaginar como é que foi o processo criativo, como é que chegou lá, qual foi o insight. Então, cara, quem gosta de publicidade tem que estudar publicidade. Mas não só, porque eu também acho que esse é o segundo conselho, que também não fique absolvido totalmente pelo mercado publicitário, porque eu acho que hoje em dia tudo pode ser referência, assim, cara. Um meme, música, cinema, comportamento. A gente tem que ser muito observador, assim, de analisar as coisas, porque na hora que a gente está criando e brainstormando, eu sempre gosto de partir de um ponto de partida verdadeiro, assim. Então, pensar numa verdade, seja ela sobre o produto, seja ela uma verdade sobre o consumidor. Então, se a gente está atento, meio que atento a tudo, assim, a gente tem mais material para trabalhar. E, cara, eu acho que outra dica também é tenham coragem, assim, de ter ideias malucas e se arriscar, mandar mensagem para pessoal no LinkedIn e, cara, quero te mostrar uma ideia aqui que eu tive na minha faculdade, fiz um projeto assim, assim. Não tenho medo de acessar as pessoas. É algo que eu fazia pouco e hoje, com um pouco mais de tempo de carreira e tal, eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas mais novas que me procuram e eu acho o máximo poder responder e retribuir. Então, eu sinto falta de ter feito mais isso e ter tido um contato talvez mais próximo com as pessoas que não fossem só as que eu trabalho, sabe? Que fossem pessoas que eu admiro e que eu curto o trabalho. Então, façam isso, assim. Não tenham vergonha de mandar mensagem no LinkedIn, porque todo mundo tá fazendo e é muito importante se aparecer. Bom, recebemos muitas informações o tempo inteiro, então eu imagino que o tanto de notificação que deve chegar no seu celular todo dia. Como que você atualmente está se mantendo atualizada das tendências, tanto do design como da publicidade? Assim, TikTok, muito TikTok, dia e noite. Mas, brincadeira, assim, eu acho que no meu trabalho, para além do que eu absorvo de referências sozinha, também eu acho que tem um trabalho muito legal da área de planejamento. Então, a área de planejamento numa agência são pessoas muito, muito mais antenadas, às vezes, que os criativos e que tem esse trabalho assim, de alimentar a criação com referências e tendências. Então, quando eu tô assim, meio perdida, eu sempre recorro a esses meus amigos, que são os planejamentos. Eles estão sempre com algum comportamento novo, analisando alguma coisa. Outro dia me trouxeram um que era, cara, sobre as pessoas, sobre as pessoas estarem viciadas em texturas. Eu não fazia ideia que isso era uma tendência, mas que agora as pessoas estão muito conectadas a comprar coisas que têm texturas. Então, tipo, coisas peludas, coisas com bolinhas. E eu não sabia, porque às vezes é algo que eu observo, assim, mas eu não tenho dados para isso, né? Então, sempre que me oferecem para ler alguma pesquisa no trabalho, eu estou sempre lendo, porque eu acho que é um jeito da gente se forçar a se manter atualizado. Então,
Hoje em dia não tem desculpa para não buscar informação, então a gente tem que buscar, e eu acho que trabalhando em agência é bom que a gente tenha esse departamento e colar neles, assim, criação e planejamento colando juntos, sempre dá bom, assim, na minha experiência sempre deu muito certo. Eu vou falar baixinho porque isso é segredo, tá? Melina, quais são as suas fontes de inspiração? Conta pra gente. Minhas fontes de inspiração... Cara, eu sou muito inspirada pelos meus amigos publicitários que trabalham do meu lado. Eu gosto muito de olhar para o lado, assim, e trocar com outros diretores de arte. Mas eu acho que também eu olho muita referência de fora, assim. Tem algumas designers, tipo a Jessica Walsh, é uma referência que eu adoro, assim. É um estúdio que eu admiro tudo que eles fazem. Então, vira e mexe, eu tô sempre olhando lá. Então, eu gosto de olhar um pouco para fora, mas eu também pego muita referência de quem tá do meu lado, assim. Então, a minha dupla, ou outros diretores de arte que trabalham comigo. Teixeirinha, que já veio aqui na Unisantos, é um DA muito foda, muito bom. Então, é isso, assim. Acho que eu gosto de poder trocar com as pessoas que eu conheço, assim. Então... troco muita ideia sobre direção de arte com meus colegas, assim. Bom, gente, nós estamos chegando ao fim. Melina, quero te agradecer pela sua presença. Muito foi tão obrigada. Rápido. Muito obrigada de verdade pelos seus conselhos, tá? Obrigada. Nós queremos te desejar uma carreira de muito sucesso e muitas portas abertas. Gostaria de frisar que você sempre será muito bem-vinda aqui na Unisantos e também agradecer porque esse bate-papo foi muito enriquecedor, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes. E você quer deixar suas redes sociais, pessoal, seguir? Vou deixar minhas redes sociais. No Instagram, Melina Fontoura. E no LinkedIn, os únicos que eu tenho. TikTok eu só uso para visualizar, não posto nada. Então, se quiserem me seguir, mandar mensagem no LinkedIn, mandar mensagem no Instagram, tô lá. Melina Fontoura. Muito obrigada. Obrigada, gente. É isso, esse foi o nosso Comunicast. Tchau, tchau. Até uma próxima. Até uma próxima.